Eu concedo agora a palavra ao deputado federal Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro. Bom dia a todas e todas. Saúdo aqui a senadora Ana Rita e as minhas amigas Letícia e Kátia, em nome das quais eu saúdo toda a mesa e todos os presentes. Eu fico muito feliz com a presença de Gustavo aqui, porque a presença do Gustavo significa a presença do governo e significa a presença da Comissão de Direitos, da Secretaria de Direitos Humanos do governo, portanto, a presença do governo, em que pese o silêncio da presidenta Dilma Rousseff, silêncio absoluto, acerca das questões da cidadania LGBT. Aliás, a presidenta Dilma não menciona sequer a expressão LGBT e a palavra homossexual em seus discursos. Então, a presença do Gustavo aqui é muito importante, porque, embora silente, o governo se faz presente nessa discussão. O Poder Judiciário, a nossa República se sustenta em três poderes, né? O Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Desses três poderes, o Poder Judiciário é aquele que mais avançou em termos de estender a cidadania à população LGBT. Isso porque o Poder Judiciário entende que a ausência de lei não significa ausência de direito. E foi exatamente por entender que a ausência de lei não significa ausência de direito que o Supremo Tribunal Federal, quando provocado, reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo, com efeito vinculante, e que depois as instâncias abaixo do STF, numa interpretação de que, uma vez que a união estável homoafetiva foi reconhecida, vale todas as prerrogativas, inclusive a conversão em casamento, as instâncias abaixo do STF começaram não só a converter uniões estáveis em casamento, mas a habilitar o casamento direto. Mais tarde, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, regulamentando essa situação no Brasil inteiro, disse para os cartórios que, a partir de então, nenhum cartório poderia negar pedido de conversão de união estável, nem de casamento direto. Então, na prática, materialmente, nós temos o casamento garantido no Brasil, graças a uma decisão do CNJ, do Poder Judiciário. Mas isso está no âmbito do Judiciário, é uma jurisprudência. Não tem reconhecimento da lei. Então, não tendo reconhecimento da lei, e nós todos sabendo que a nossa luta é uma luta também por reconhecimento, não basta garantir materialmente o direito, mas nós precisamos de um reconhecimento na lei, é que a batalha pelo casamento civil igualitário continua, ela não está ganha, e ela não está ganha por vários motivos. Um deles são as proposições legislativas que tramitam nessa casa, não só para submeter decisões do STF ao Congresso Nacional, mas proposições que estão querendo, instituir plebiscitos e referendos em relação ao casamento civil. Ou seja, a decisão do STF não é uma decisão, mesmo sendo o Poder Judiciário autônomo, há uma tentativa aqui, por exemplo, de submeter decisões do STF a essa casa. E, portanto, a pessoa que fez essa proposta legislativa, o deputado que fez essa proposta, é reconhecidamente um deputado contrário à cidadania LGBT. O objetivo último, portanto, é tirar esses direitos garantidos materialmente pelo Poder Judiciário. Ou seja, além de não haver o reconhecimento na lei, ainda se quer tirar o direito garantido pelo Judiciário. O que significa que nós temos que continuar uma luta e temos que concentrar a luta na alteração da lei. Não podemos nos dar como satisfeitos. O governo federal pode ter se dado como satisfeito com a decisão do Judiciário, mas nós não vamos nos dar por satisfeitos. Eu acredito que o movimento não pode se dar por satisfeito e nós, parlamentares, não vamos nos dar por satisfeitos, porque é tarefa nossa legislar e é nossa tarefa reconhecer no plano da lei. Vocês sabem que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara e Minorias da Câmara ontem aprovou um projeto que derruba uma resolução do Conselho Federal de Psicologia que proíbe as terapias de reversão da homossexualidade. Bom, em que pese a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara não tem legitimidade nenhuma, tem legalidade, mas não tem legitimidade. As pessoas que compõem a comissão hoje são fundamentalistas religiosos que não estão habilitados para julgar, para avaliar, para julgar, para votar os direitos de uma minoria estigmatizada como a minoria LGBT, em que pese não ter legitimidade, tem legalidade. O projeto foi aprovado e esse projeto sendo aprovado foi uma vitória na guerra, nessa batalha que nós travamos entre estima e estigma, ou seja, foi uma vitória do estigma sobre os homossexuais.
Uma vitória do estigma da nossa forma de amar e da nossa forma de viver o nosso amor, que mais uma vez é visto na perspectiva do transtorno mental, da doença, do distúrbio psicológico. Então, se por um lado os conservadores, reacionários, contrários à nossa cidadania avançam nesse aspecto, a gente não pode deixar de avançar também no aspecto da lei. Nós temos que dar uma contrapartida. E a luta pelo casamento é uma luta por estima. O reconhecimento do casamento na lei, ou seja, a mudança do conceito de casamento na lei e do conceito de família na lei, é uma batalha que não pode cessar. E a gente não pode dar essa batalha como dada, porque uma parte dessa batalha foi travada no judiciário. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que travar essa batalha aqui. Por isso, eu e a deputada Érica Cocai apresentamos duas proposições legislativas. Uma é um PL, um projeto de lei, que não depende de assinatura, que é uma alteração do Código Civil, baseado inclusive na decisão do Judiciário, tanto do STF quanto do STJ, ou seja, pegando os argumentos que estão nos votos dos ministros, para justificar por que o Código Civil pode ser alterado diretamente. Nós temos essa proposta e nós temos outra proposta, que é uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que essa depende da assinatura de deputados. Então, fizemos duas frentes legislativas para tentar garantir o casamento no plano da lei. Bom, se nós conseguirmos garantir no plano da lei, nós vamos não só estar garantindo o direito ao casamento e todos os direitos correlatos ao casamento, que correspondem a mais de 70 direitos que hoje nos são negados, como vamos estar fazendo um avanço em termos de estima e reconhecimento. Os homossexuais não são obrigados a casar depois que a lei é garantida, porque os héteros todos não casam, porque eles têm esse direito garantido em lei. Casa quem quer, mas quando quer, o direito está garantido. Quando forma a família é protegida. Nós não podemos deixar que essa exclusão jurídica continue. E a única maneira de enfrentar essa exclusão jurídica é alterando essas duas leis. Tanto a lei infraconstitucional, o Código Civil, quanto a própria Constituição na definição de casamento. Por isso mesmo, essa audiência foi construída. Ela foi construída pela senadora Lídice da Mata, pelo senador Randolfo, pela senadora Ana Rita, pela Frente Parlamentar pela Cidadania LGBT, da qual eu faço parte, porque nós precisávamos marcar um contraponto em relação ao que está acontecendo na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara. Enquanto a Comissão de Direitos Humanos da Câmara avança no estigma, nós batalhamos pela estima. Fizemos essa audiência e recrutamos pessoas militantes que depois dela vão coletar assinaturas. É a nossa estratégia. Então essa batalha não está ganha, não está dada. E não ache que não há movimento aqui para retroceder em relação à conquista do STF. Então, eu discordo do Gustavo nesse sentido, não acho que seja uma estratégia ruim nesse sentido. Para mim, é a melhor das estratégias, porque nós temos que mudar na lei. Na lei, precisamos do reconhecimento e da segurança jurídica, e essa só vai vir quando alterarmos o texto da lei, quando dermos legitimidade ao casamento, legalidade e legitimidade ao casamento, por meio da alteração da lei. Por fim, nós não temos que contrapor... e eu sei que ele não fez isso, que o Gustavo não fez isso, mas nós não podemos contrapor uma pauta a outra, a pauta da criminalização da homofobia com a pauta do casamento civil igualitário. Em que pese a pauta do casamento civil igualitário ser uma pauta positiva, propositiva e afirmativa de direitos, e não uma pauta restritiva. O direito penal é sempre um direito restritivo. Nós temos que lembrar disso. E por isso estamos preocupados aqui, todos nós, na construção de um relatório para o PLC 122, que não deixe o enfrentamento da homofobia tão somente no âmbito do tipo penal. Não nos interessa tratar a homofobia apenas como tipo penal, porque a homofobia é um sistema. E quando o Estado brasileiro, por meio da sua legislação, não contempla as relações homoafetivas, a homofobia está presente, a homofobia é institucional. Então não basta enfrentar a homofobia na sua expressão dura, de violência letal, através do Código Penal. Até porque o Código Penal já tem dispositivos suficientes para enfrentar essa violência. O homicídio já está previsto e o homicídio qualificado já está previsto. Portanto, a motivação torpe do crime homofóbico já poderia estar sendo reconhecida há muito tempo por delegados e investigadores dos crimes contra homossexuais. Se não há, é porque não há boa vontade. É porque não há política pública de formação desses agentes da segurança pública, de sensibilização desses agentes. Portanto, nossa preocupação é não tratar a homofobia apenas como um tipo penal e achar que está resolvido.
sem se preocupar com políticas de educação, por exemplo, de enfrentamento do bullying homofóbico nas escolas, políticas de saúde que estão sendo ameaçadas no Brasil, por exemplo, em relação à população com HIV e AIDS. A homofobia é um sistema e tem que ser enfrentada sistematicamente. Por isso, nós não queremos um relatório do PLC 122 que seja um relatório reacionário, que nos aparte de lutas outras importantes aqui que estamos travando por redução do Código Penal, como a descriminalização do aborto, por exemplo, como a descriminalização das drogas leves, contra a redução da maioridade penal, contra a violência nas prisões, a prática de tortura e coisas do tipo. Nós precisamos lembrar que nós, comunidade LGBT, comunidade difamada, comunidade estigmatizada e alijada de direitos, temos que ser solidários a outras minorias que são igualmente alijadas de direito. Portanto, não queremos bancar os conservadores e enfrentar a homofobia apenas como tipo penal. Então, eu não gosto desse contraponto entre as duas pautas. As duas pautas são complementares. Nós lutamos, sim, pela proteção, pelo direito à vida, mas nós queremos mais que isso. Queremos enfrentar uma homofobia sistêmica que se expressa, inclusive, na exclusão jurídica dos homossexuais. Então, minha fala, por enquanto, é só, depois a gente abre para o debate. Muito obrigado.